Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro. Ele escreveu um texto chamado A Cura para a Inveja. Esse texto foi feito baseado no Salmo 73 e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, não tenho o cabedal teológico para falar sobre ele, mas vou falar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que, se possível, que vocês se inscrevam no canal, que compartilhem com outras pessoas, para que todos nós possamos, então, beber da mesma água, da mesma fonte que é a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos orar? Ó Deus, hoje vamos aprender sobre inveja, que Tu possas tocar no nosso coração, que possamos fazer uma avaliação, que possamos ver o que temos feito e que nós possamos corrigir aquilo que não Te agrada. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então, como eu disse, nós vamos ler o Salmo 73. E o Salmo 73 vai mostrar que a cura para a inveja não está em comparar-se com os outros, longe disso, mas está em reconhecer que a verdadeira riqueza é estar na presença de Deus. Isso que vale a pena. O Salmo 73 vai ensinar a gente que a prosperidade das pessoas do mal passa logo, enquanto a comunhão do Senhor, comunhão com Ele, é eterna e satisfaz para sempre. Bom, esse é um salmo escrito por Asaf e ele pode ser dividido em 3 partes. O dilema da inveja, que vai do 1 até o 14, né? Onde Asaf confessa que ele quase tropeçou ao ver como os ímpios iam bem, como os maus estavam indo bem. E ele sentiu inveja, porque os maus pareciam viver sem dificuldades, enquanto os justos sofriam. Outra coisa que a gente pode dizer do Salmo 73 é a virada espiritual. Então, quando o Asaf, o salmista, ele entra na igreja, né, no santuário de Deus, ele percebe que o destino daqueles que são maus, daqueles que não têm Deus, é a ruína. Então, ele entende que a prosperidade deles é ilusória e é temporária. E aí ele é curado, né? A cura e a confiança. O salmista conclui que a sua verdadeira porção é Deus. E ele declara, para mim, o bom é aproximar-me de Deus. Bom, qual é a lição que a gente pode aprender desse salmo? É que a gente pode ser curado da inveja, né? Que a inveja é um veneno. Ela vai corroendo a gente, mas o coração do invejoso, ele mais se prejudica do que ele prejudica os outros. E a gente tem que ter uma perspectiva que muda na presença de Deus. O irmão Asaf, ele só encontra a paz quando ele olha para a eternidade e aí ele para de olhar para aquilo que é circunstancial. Ele para de olhar para as coisas aqui da terra. Então, a verdadeira riqueza é espiritual. Não há outra riqueza que vale a pena. Lógico que a gente gosta de bens materiais, lógico que a gente gosta de conforto, mas a verdadeira riqueza é o que o Senhor nos dá. Prosperidade material não vai garantir segurança, mas a comunhão com Deus traz satisfação que dura para sempre. Outra coisa que a gente não pode esquecer, a confiança em Deus é o antídoto para a inveja. Reconhecer que Deus é a nossa porção e fortaleza cura o coração de comparação e de insatisfação. Então, quando você sentir inveja, e ninguém confessa ser invejoso, né? Todo mundo acha que é invejável, mas invejoso ninguém se confessa. Mas quando você fizer uma avaliação e você sentir inveja, você lembra que Deus é a nossa fortaleza, né? E isso cura a inveja. Bom, qual é a aplicação prática que temos para esse salmo? Quando sentir inveja, lembra-se que o sucesso que os outros têm, que parece para sempre, todo sucesso é temporário se não for calcado no Senhor. Busque a presença de Deus como fonte de alegria e como contentamento. Se você tiver a fonte
que é a presença de Deus, não tem nada, nada, nada que vai derrubar aí aquilo que você crê. Cultive gratidão pelas bênçãos que você já tem. Em vez de ficar focando naquilo que o outro tem, naquilo que faz falta, seja grato. Reforça a sua fé. A eternidade com Deus é infinitamente mais valiosa do que qualquer prosperidade terrena. Moral da história, o Salmo 73 vai ensinar a gente que a cura para a inveja é a fé em Deus e a consequência de que Ele é a nossa verdadeira herança. Quando o coração descansa nessa verdade, a inveja perde a força e vai dar lugar à gratidão e à confiança. Vamos então ler o Salmo 73? Pega aí a sua Bíblia, que é um salmo até que é grandinho, viu, irmãos? Vamos lá. Bom, a justiça de Deus. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria atraído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pelas mãos. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão. E tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Amém? Nossa, é maravilhoso, né? Saber que as coisas que a gente sente não são diferentes das coisas que as pessoas da Bíblia sentem ou sentiam. Bom, o texto chama-se A Cura para a Inveja e o irmão Anax Carneiro escolheu o versículo 2 que diz o seguinte: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Bom, o irmão Asaf, então, ele confessou que ele quase se desviou do caminho do Senhor. Faltou isso, ó, para que acontecesse uma coisa tão terrível. E qual foi o erro cometido pelo salmista? Foi pensar naquilo que ele não deveria, porque ele invejava as pessoas do mal quando via que eles estavam cada vez mais prósperos. Então, o irmão Asaf, ele ficou admirado com o sucesso dos maus, né? E quase se desviou do Senhor. A inveja dele levou ele a dizer, olha, com certeza foi inútil conservar o puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ele estava concluindo que não valia a pena servir a Deus. Olha que coisa, né? Bom, e como que o salmista foi curado disso? Na casa de Deus. E de que forma ele foi curado? Ouvindo a palavra de Deus. O irmão Asaf, ele disse: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então, na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus, o fim dos que amam
os fim dos que amam a Deus e o fim dos que amam as riquezas, o fim das pessoas que detestam a Deus, aí você vai concatenando as ideias. Aí você vê que, nossa, Deus tem cuidado de nós. Então o irmão Asaf, ele termina o salmo declarando que ele tem total confiança em Deus, porque Deus se revelou a ele. Deus mostrou para ele que ele estava totalmente errado. Então, às vezes a gente não vê o mal se estrepar, se dar mal, cair. Às vezes a gente não vê, mas Deus vê todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, que esta verdade acalme também o seu coração. Deus cuida com amor do seu povo. Confie nisso. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. O Salmo 28. Agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de uso. Lembrando que para nós que sabemos que o Senhor pode curar nossa inveja, na medida que a gente ouve a palavra e segue os passos dele, isso é maravilhoso. E a gente pode sim abraçar as pessoas. Lembra que temos um salmo para decorar, um versículo. Um versículo, 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu termino com a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda.